Então, bora lá. Olá, pessoal. Está começando o nosso podcast business. Na Malacast está online nesse momento para levar o melhor da educação empreendedora para você. Bom, antes de mais, deixa eu pedir aqui o nosso diretor Raj, solta aí a vinheta. Bom, eu estou aqui curtindo a canequinha nova, caneca modelo novo do Namalacast, ó. Já vou pedir para vocês, ó, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não fez, faça agora, deixa aí o seu like para que esse podcast atinja o maior número de pessoas e a gente consegue difundir aí a educação empreendedora pelo mundo. Bom, hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, uma pessoa que a gente já marcou, já desmarcou, marcou de novo, voltou a desmarcar outra vez. A gente teve problemas aqui sérios de equipamento quando a gente estava para trazer ela. E, bom, como vocês podem ver aqui pela mesa, já sabem que o assunto hoje é um assunto polêmico, mas é um assunto muito especial, que está em muito crescimento. A gente vai falar de cannabis e dos seus derivados, né, de canabidiol. Vamos falar muito aqui hoje. E vamos falar, por que não? Vamos falar de maconha, né? Vamos falar de tudo que tiver que ser falado. Bom, hoje temos aqui simplesmente Dani Alves, a Insana Flor. Olha, um prazer te ter aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E pronto, dá aí um alô para o nosso público. Ai, Renan, eu queria agradecer imenso pela oportunidade de estar aqui, pelo convite também. Para a gente que trabalha nesse nicho de mercado, é super importante quando as pessoas oferecem para a gente uma oportunidade da nossa voz ganhar uma força. Então, muito, muito obrigada mesmo pelo convite. É muito especial para mim estar aqui, porque afinal de contas também é o meu primeiro podcast. E eu espero que a partir desse também venham muitos outros e que o Namalacast aí também consiga alcançar muitos seguidores e que a informação seja sempre muito difundida. Então, obrigada. Com certeza. Principalmente quando se fala do assunto cannabis, né? A gente precisa disso, precisa divulgar, a gente precisa falar mais, a gente precisa... Meio que parece que a gente precisa um pouco de limpar a barra do cannabis, já percebeu isso? Porque existe um preconceito tão grande vindo lá de trás em relação à maconha, quando a gente fala em relação, por exemplo, à criminalidade, aí parece que está tudo ligado, né? Ah, fez isso, roubou, é maconheiro. Uhum. A filha de fulano, principalmente cidade de interior no Brasil, acontece muito isso, né? Olha, a filha de fulano é maconheiro, não sei o quê. E vem se criando um preconceito muito grande que parece que agora a gente tem que limpar a barra da cannabis, né? Mas, na verdade, o que tem que ser feito é a gente divulgar a informação boa e tudo isso que a cannabis representa e tudo isso que de benefício que a cannabis tem trazido para muita gente em muitas áreas diferentes, né, Dani? Com certeza, Renan, com certeza. Primeiro de tudo, a gente precisa levar em consideração que a planta, ela carrega por si só um estigma de mais de 100 anos de proibição. Antes, quando a cannabis havia chego no Brasil e havia chego também nas Américas, a gente não tinha nenhum tipo de problema com proibição, né? Ela era utilizada livremente ou para rituais religiosos, ou então mesmo como alimento, ou então como fibra para tecido. E até então existia um mercado para ela. Existia também já o uso medicinal da maconha naquela época. A primeira farmacopeia, para você ter uma ideia, já incluía a cannabis como uma substância altamente eficaz para uma série de patologias. Olha que bacana. Pois é. Então, quando você fala que realmente a gente chega nesse momento para limpar a barra, é exatamente isso. Eu aprendi com os meus professores, né, com as aulas, porque eu acabei me pós-graduando em cannabis medicinal pela Unifesp, pela Universidade Federal de São Paulo, através de um curso que é gratuito, que está disposto, que está no YouTube, que qualquer pessoa pode fazer. Um curso, inclusive, que foi idealizado pelo Padre Ticão, que é um padre lá de São Paulo, né, que difundiu também essa informação, e hoje a Unifesp ela libera o curso.
Então, eu posso dizer para você, Renan, com certeza que nós somos o grupo de pessoas que, depois de quase 200 anos, 150 anos de proibição, é a nossa turma que está chegando aí para conseguir mostrar para as pessoas que cannabis não é aquilo que a gente foi ensinado a vida toda. Eu tô com 44 anos, eu não sei qual é a sua idade, mas levando em consideração dentro dessa faixa etária, com certeza nós fomos um grupo de pessoas que teve mesmo a informação de que cannabis mata neurônios, de que é porta de entrada para outras drogas. Pelo jeito, cannabis tem um efeito em envelhecimento, porque ela tem 44 anos e tá com esse rostinho de menina aí, então tem efeito contrário, é envelhecedor, né? Porque eu, no caso, tenho 36, tô parecendo que tenho os 44 da Dani. A Dani parece que tem os meus 36 ou menos, né? Então, olha, eu tô precisando usar mais maconha. Ou se calhar, né, fazer mais uso aqui dos produtos aqui. A gente já vai falar mais um pouco dos produtos. Bom, eu gosto aqui da dinâmica da gente começar um pouco de trás para frente. Vamos lá no final, vamos falar um pouco de Insana Flor. O que eu quero saber é como que a Insana Flor surgiu, como que é o seu papel dentro da Insana Flor e o conceito por trás desse estilo de vida, né? E que vocês buscam aí promover com a Insana Flor. Tá, então vamos começar a história desde o comecinho, Renan, começou tudo isso quando eu e o Luiz, né, meu esposo, nós saímos do Brasil e fomos fazer um intercâmbio na Irlanda, isso em 2014. Quando nós chegamos em Dublin, a cidade onde nós íamos morar, já foi um choque de realidade, porque a gente já começou a ver lojas de CBD ou lojas que já tinham o desenho, né, da figura da maconha estampada. Isso quando? Em que ano? Em 2014. 2014. 2014. Já existiam esse tipo de loja. E a gente... A cannabis recreativa, a maconha recreativa, ela chegou na minha vida aos 27 anos, quando eu entrei na faculdade. Então, chegando depois na Irlanda, em 2014, e vendo, né, aquela quantidade de lojas que já existiam lá, aquilo já foi um choque de realidade para mim, porque eu fiquei pensando, eu falei, nossa, no Brasil a gente tem uma ideologia, né, sobre cannabis e aqui é diferente. E aí, uma vez, o Luiz me levou em uma loja dessa e falou, Daniela, um dia a gente vai ter uma loja como essa. Justamente por conta desse gosto que a gente já tinha pela maconha recreativa. Só que nunca, na minha cabeça, aquilo fazia sentido com a minha realidade, né, Renan? E não levei aquilo muito em consideração. Em 2015, a gente tinha acabado de renovar o nosso visto na Irlanda, eu descobri que eu estava grávida. Então, não fazia muito sentido voltar para o Brasil, né, para ter a nossa filha lá. Então, a gente optou por ter a nossa filha lá mesmo, na Irlanda. E eu acredito que foi justamente isso que desencadeou em mim um processo emocional, assim, bem difícil. Porque eu já tinha deixado uma filha, né, do meu primeiro casamento no Brasil, que não estava comigo. Era uma parte muito pesada dentro desse processo. E ter descoberto, né, uma segunda gravidez, realmente mexeu muito com o meu emocional. Então, eu comecei a desenvolver uma coceira na pele. E essa coceira, ela foi se alastrando. Eu já estava grávida, eu estava ali por volta do 4º mês de gravidez, quando isso começou a crescer. E aí foi feita uma série de tentativas com uma série de medicamentos que não deram resultado, todos os medicamentos à base de corticoide. Eu também já sabia que corticoide não era muito bom, porque tinha o meu irmão, que era asmático, o meu irmão mais novo, usava muita bombinha, teve um problema com crescimento. Bom, enfim, não queria usar o corticoide. E aí o Luiz, em uma dessas passagens dele por essas lojas de CBD em Portugal, uma pessoa falou para ele sobre o óleo do canabidiol e começou a explicar para ele quais eram as finalidades de tudo aquilo. Certo. E aí ele levou esse canabidiol para casa. Quando ele começou a me falar, foi quando eu dei um Google a primeira vez. E aí foi quando eu descobri que o óleo de canabidiol também servia para tratamento de psoríase. Naquela altura eu já tinha sido diagnosticada, a psoríase é uma doença autoimune, então é assim, a gente nunca está curado, né? Mas o nosso sistema imunológico precisa estar regulado para que ela não se manifeste. Então, foi quando eu desenvolvi psoríase e aí eu mesmo comecei a me automedicar com esse canabidiol. E foi ele que
que surtiu efeito. Show. Quase 3 meses, 4 meses aí fazendo tratamento com remédios de farmácia, com as drogas de farmácia, que não resultaram em nada. E quando eu migrei para o canabidiol, em menos de 2 meses eu já estava tendo ali um resultado muito satisfatório. Foi muito positivo. Bacana. E você estava falando sobre o uso lá atrás, né, já da cannabis medicinal. É que também tem muita gente que acha que isso surgiu agora, né? Estão arrumando um jeito de colocar cannabis aí no mercado, tem muita coisa assim. Estão arrumando argumentos, né? Que a cannabis funciona para isso, para aquilo. Isso não é assim, isso aqui, mas não é agora que descobriram a cannabis medicinal, né? Ou seja, quando chegou no Brasil, houve a proibição, mas antes de ter proibição, já se usava muito cannabis, que você falou aí. Exatamente. Inclusive para tratamento de asma, né? Era vendido, inclusive, cigarros já prontos de maconha para tratamento de asma, né? Caramba. Então, é uma coisa muito... que a gente está equalizando os assuntos, né? Mas utilizada de forma medicinal, ela é muito mais antiga do que isso ainda, Renan. A gente que vai estudar um pouquinho mais a fundo a história mesmo da cannabis, a gente encontra os primeiros registros, por exemplo, nas escrituras egípcias, né? Tem uma das deusas egípcias, que ela se chama Sichat, e no sarcófago dela tem uma folha desenhada em cima da cabeça dela e é uma folha de maconha. Naquela época, inclusive, já era oferecido para as mulheres, por exemplo, no momento do trabalho de parto, a maconha macerada, né? Uhum. Que eles davam aquilo para as mulheres comerem para elas conseguirem suportar a dor do parto. Era como um anestésico, né? Exatamente. Então, é assim, se a gente for analisar também de uma forma muito mais histórica, a gente percebe que isso é muito, muito antigo. É muito antigo mesmo. A gente precisa lembrar que cannabis ela é uma planta de poder, né? Ela é uma planta que ela tem um poder medicinal, não só medicinal, né? Enfim, eu acredito na potencialidade da planta como um todo. Então, é muito pequeno a gente falar, não, serve só para o medicinal, serve só para o recreativo. É uma planta tão polivalente, a gente pode usar ela de tantas formas que fica até injusto a gente classificar ela dentro de só uma dessas facetas que ela pode oferecer para a gente. Perfeito. Você falou um pouco aí da sua pós-graduação, queria que você falasse mais disso, porque pessoas que são leigos, né, como eu e muitos que estão nos assistindo aí, talvez vá né, parecer assim estranho, mas existe já pós-graduação sobre o tema, né? Exatamente, Renan. Existe pós-graduação. Hoje já existe também especialização para médicos. Médicos que querem se especializar em endocannabinologia já podem também. Aí a gente... Não, já não sei nem falar. Endocannabinologia. Boa. A parte da cannabinologia eu entendi. E já existe, inclusive, especialização para médicos. Porque os médicos, quando eles vão também para a faculdade de medicina, eles também não aprendem sobre o sistema endocannabinoide. Certo. Então, pensa, para os médicos, está sendo uma descoberta também muito, muito recente. Então, existe já curso para quem quer se especializar na área, e existe já também cursos, inclusive para os médicos que querem já utilizar essa ferramenta como forma terapêutica para os pacientes. Ah, bacana. Olha, bom, eu sou leigo, mas tenho uma na família, minha irmã mais nova, a caçula, Letícia. Aliás, mandar um beijo aí para Letícia, que ela com certeza vai estar vendo esse podcast, porque o assunto muito lhe interessa, né? Pronto, eu brinco muito com ela, fico imitando o Bolsonaro com ela. Vagabunda, tá ok? Fica maconheira! Fico brincando com ela, mas amo minha irmã, um beijão pra Letícia, é uma entusiasta aí desse assunto. Bom, vamos falar um pouquinho disso aqui. O óleo que você falou da psoríase, né? Uhum. Que você falou que usou na época, tem alguma coisa aqui nesse sentido? Tem sim. São os óleos... São esses aqui. Ah, bacana. Isso aqui é o óleo de CBD. Esse é o óleo de canabidiol.
Boa. Na verdade, a gente... ele é usado em tratamento de várias coisas, né? Não é só para pele em si, mas tem muitas coisas que ele é utilizado, né? Sim, tem... O que acontece, Renan, é que cada canabinoide que é produzido pela planta, cada um deles cuida da gente de uma forma muito, muito específica. Hoje a gente ouve falar muito sobre CBD e sobre THC, porque são as duas moléculas que a gente mais vê difundido aí de informação. O THC, que é porque é o que é procurado pelos fumantes, né? A galera que gosta de fumar, que gosta da chapação. E, no caso, o CBD, que é o que nós diríamos o medicinal. Sim. Mas, na verdade, não é isso, né? Porque cada canabinoide desse tem a sua importância. A gente exalta muito mais o THC e o CBD, porque dentro da atualidade, o que a gente tem de estudo científico também, a maior parte deles já é pro CBD e pro THC. Mas é muito... Como é que eu vou explicar para você? É muito pequeno, se eu falar para você, é um óleo de canabidiol, não é, na verdade, né? É um óleo de cannabis, onde a gente tem ali porcentagens de cada canabinoide, inclusive do próprio THC. Só que, trazendo o assunto um pouco agora para a parte da legislação, o que acontece aqui na Europa e na União Europeia é que existe um comércio para esse tipo de produto, porque existe um termo regulatório que diz que esses produtos eles só podem ter uma porcentagem menor do que 0,2% de THC. Então, o que ultrapassa isso não é permitido. Então, o que a legislação permite que a gente trabalhe é isso. Mas a gente tem uma série de canabinoides aí dentro, tem diferença entre os óleos. Então, é um óleo full spectrum, é um óleo broad spectrum, é um óleo isolado. Então, é muito... Dá para explicar relativo. Mais ou menos o que são essas variantes e para o que serve, por exemplo? Claro. Porque, por exemplo, a gente está falando de um assunto aqui que às vezes ajuda pessoas com ansiedade, depressão, autistas, tem muitos autistas, inclusive eu tenho um filho autista, então tem muitos autistas sendo tratados com CBD, né? Então seria bom falar um pouco das variantes e para o que é cada coisa. Vamos lá. Não sei se você pode falar disso. Claro, vamos falar. Então, um CBD isolado quer dizer que dentro daquele frasquinho a gente vai encontrar esse único canabinoide, só o canabidiol mesmo, só o CBD. Um óleo broad spectrum, que a gente chama, é um óleo que vai ter todos os canabinoides, exceto o THC. O THC vai estar fora. Okay. Ou então, dentro de alguma manipulação, algum médico também pode falar, não quero CBG, não quero CBN, quero só THC. Também isso é uma coisa que fica a critério da indicação de cada médico. Certo. E tem também o óleo full spectrum, que é o que tem a planta de uma forma integral com todos os canabinoides. Então, ele é um óleo que a gente chama de full spectrum, porque vai ter todos os canabinoides da planta. E aí, a analogia que eu gosto de fazer dentro de todas essas modalidades é uma termologia que o Dr. Pedro me ensinou, inclusive, que quando a gente tem um único canabinoide ali dentro daquele frasquinho, é como se a gente... Pensa em uma orquestra. Certo. Uma coisa é quando a gente tem um único instrumento sendo tocado. E uma outra coisa é quando a gente tem vários instrumentos sendo tocados ao mesmo tempo. Então, essa é a analogia que a gente traz para dentro dos canabinoides. Uma coisa é a gente ter só o CBD, só o canabidiol atuando, e uma coisa é a gente ter todos os outros canabinoides da planta atuando. Lembrando que o CBD e o THC são os maiores canabinoides, mas existem aí os canabinoides menores, que a gente também tem aqui em alguns outros produtos. Esse aqui é para pet. Esse aqui é para os cachorros. Olha que bacana, tem até para pet. Tem até para pet. É muito legal também isso daqui. O Kush, o nosso cachorrinho também lá em casa toma. Esse daí, ele é um CBG. CBG. Ele é um CBG. Esse daqui, esse canabinoide, ele tem a facilidade de deixar a gente com mais foco, mais concentração. E esses outros aqui são óleos que têm melatonina, então... isso é bom para dormir, hein? Para dormir, exatamente. Que vai conter melatonina, ou então um óleo que a gente vai ter uma porcentagem maior de CBN, que é um outro canabinoide que também tem essa função de ajudar a regular o sono. Que bacana. Então, esses também são canabinoides menores.
Olha, bacana. Curti, hein? Vai dar para fazer aí, vai dar para levar, quando for pro Brasil, levar canabinoide para a família toda. Me fala uma coisa, só ainda sobre a Insana Flor. Você tem a loja online, né? A loja online. Tem a loja online. Mas tem aqui em Portugal, por exemplo, já tem algumas lojas, sim, né, físicas e tudo mais. Inclusive, a gente teve no podcast 02 o Marcos Petroni, mandar um grande abraço aí pro Marcos, falar que a gente quer ele aqui de novo, né? Porque a gente estava começando a fazer o Na Malacast e a gente teve falhas com áudio e tudo mais, mas o conteúdo foi muito bom, foi muito relevante naquela altura, inclusive. E o Marcos, por exemplo, ele tem algumas lojas já físicas, né? No Brasil, como é que está essa questão da legislação no Brasil? Pode-se ter já lojas físicas para ter o CBD ou já ainda não pode? Eu não conheço ainda nenhuma loja física no Brasil, né, Renan? Mas a gente precisa deixar bem claro que lá no Brasil a conotação para o canabidiol ela é completamente diferente do que é aqui na Europa. Porque aqui na Europa, essa substância ela é vista como um suplemento alimentar. Ok. E no Brasil, a mesma substância ela é vista como uma medicação. E sendo uma medicação, ela precisa passar por um órgão regulatório, que é o que a gente chama da Anvisa. Da Anvisa, né? Exatamente. E para a gente ter essa autorização na Anvisa, a gente precisa de um receituário médico, precisa de uma prescrição médica. Certo. Então, no Brasil, essa ideia do uso de cannabis que não seja da forma medicinal, ela não existe, né? Certo. Então, o que existe, o que está passando a existir agora, é o uso medicinal. Então... Isso, no Brasil, mas a pessoa, para utilizar, ela tem que ir no médico, o médico tem que passar uma receita, ela tem que pedir uma autorização na Anvisa e importar, porque não tem acesso no Brasil diretamente, não é isso? Exatamente, exatamente. No Brasil, na verdade, existem 3 formas, né, para a gente conseguir os produtos à base de cannabis. O primeiro é através das associações. Hoje já existem associações no Brasil, como a Maria Flor, Santa Cannabis. A Santa Cannabis, inclusive, conseguiu agora recentemente uma licença para conseguir já ter a própria plantação. Bacana. Então, os pacientes eles já conseguem ter acesso através das associações. Depois, também existe o pedido, o processo, né, de importação, que é o que hoje a Insana Flor Brasil também consegue oferecer. E existe também as pessoas que conseguem entrar com habeas corpus, né? Entra com um pedido, faz uma solicitação lá para o juiz, onde o juiz vai permitir que a pessoa tenha o direito de cultivar. Bacana, porque eu lembrei que agora tem Insana Flor no Brasil também, né? Tem Insana Flor BR. Agora tem. Mas a pessoa tem que passar por esse processo para conseguir mesmo comprar de vocês, ou seja, vocês enviam daqui para lá. Exatamente. Que bacana. A gente envia daqui para lá e a gente também tem um outro tipo de prestação de serviço, Renan, que é a consultoria, que é o que a gente chama de consultoria CBD+. CBD+, por quê? Porque CBD é o que a gente mais ouve falar, sim, mas tem esse plus aí, né? Tem esse mais. Então, além de CBD, a gente vai falar de todos os outros canabinoides. Mas a Insana Flor, ela chega hoje, não só aqui em Portugal, mas também no Brasil, com essa intenção de mostrar mesmo para as pessoas, de conseguir educar essas pessoas, mas principalmente de conseguir dar um suporte para elas, no sentido delas se sentirem seguras, desde da indicação de um médico até o momento em que esse produto passa pela alfândega, até que esse produto é taxado, enfim, todo aquele processo logístico que vai fazer com que o produto chegue na casa dele. Então, assim, todo esse suporte a gente também consegue oferecer. Bacana. A Insana Flor, ela se destaca também pelo compromisso da sustentabilidade, né? Sustentabilidade e responsabilidade ambiental, né? E como é que funciona, como é que isso se reflete na seleção dos fornecedores, por exemplo, para isso? Renan, a gente precisa lembrar que a cannabis por si só, ela é uma planta muito polivalente. E a gente precisa lembrar também que os efeitos positivos que ela tem no meio da sustentabilidade, né, é muito positivo e é muito importante. Primeiro, porque ela pode oferecer para a gente papel, tecido, medicamento, combustível, plástico,
ração para os animais, uma série de outras coisas, além de ser também uma planta bioacumuladora. O que é uma planta bioacumuladora? Isso quer dizer que aonde ela for plantada, se houver ali substâncias ruins, se for um terreno carregado de metais pesados, por exemplo, ela tem o poder de regenerar esse solo, ela tem o poder de regenerar essa terra. Muito bacana isso. Muito bacana isso, né? Então, ela por si só, ela já é extremamente sustentável, né? E depois, levando em consideração que se a gente consegue fazer tecido a partir desse material, se a gente consegue fazer plástico a partir desse material, se a gente consegue fazer papel a partir desse material, automaticamente... Pô, serve para muita coisa. Ô, Dani, será que tem alguma coisa, essa resistência toda de se liberar de fato o uso da cannabis para vários segmentos e para outros sentidos? Você acha que tem alguma coisa a ver com a indústria do medicamento, a indústria da... Você acha que tem a ver? Total. Tem, não tem? Tem. Porque, pô, é muito benefício por que não liberar? Não é? É verdade, é por isso que hoje a gente milita, né? A gente milita por essa causa. Porque na minha concepção, Renan, as pessoas que optam por trabalhar com esse mercado são pessoas que também foram escolhidas pela planta. Eu prefiro acreditar... Bacana. Eu gosto muito de acreditar nisso. Mas... A gente precisa lembrar que é uma planta muito, muito forte, muito resistente e não existe interesse mesmo de governo, não existe interesse das indústrias, da alimentícia, da farmacêutica, que esse produto seja liberado. A da indústria farmacêutica é ainda pior, porque a cannabis, ela é uma semente que a gente simplesmente joga na terra e a partir dali a gente já pode fazer a nossa própria medicação. Sim. Né? Então, não é interessante para as indústrias, para as marcas, né, de medicação, de remédio, que eles possam também trabalhar com isso. Exatamente. Porque é uma coisa que não existe uma patente para isso. Então, para eles não é interessante que um produto desse chegue nos mercados e esteja acessível para as pessoas, porque é como se a gente tivesse descredibilizando, né, uma parte e mostrando para as pessoas que existe, sim, outras formas de se cuidar. E para as outras indústrias, como a têxtil, por exemplo, sim, se a gente for lembrar que quando começou a parte de proibição do cânhamo para a produção de tecido, foi um período também em que eu acho que era o poliéster... não, acho que era a Lycra. Eu não me recordo exatamente agora qual era a empresa que estava também movimentando todo esse mercado, né? E para eles não era interessante também que o cânhamo fosse colocado em questão naquela época, porque o produto inovador naquele sentido era a Lycra, se não me falha a memória, ou o nylon. Eu não me recordo agora qual das duas. Mas realmente não faz sentido para esse tipo de indústria que uma planta dessa esteja nas prateleiras e esteja acessível para as pessoas. Sim. E até falando ainda um pouco da indústria farmacêutica, mesmo no Brasil, o que você falou bem, em Portugal é considerado um suplemento alimentar. Aqui em Portugal, no Brasil, já tem alguns termos regulatórios para talvez já começar a direcionar a cannabis para dentro da indústria farmacêutica, para quando for liberado ser trabalhado pela indústria farmacêutica, porque você já consegue ver esse caminho rumando ali. Agora, eu acho que é legal você falar disso e é importante você falou dessa parte de militância, a importância desse compromisso de militar e de levar a informação para quem quer entrar nesse mercado de cannabis. Por quê? É um mercado que está em crescimento. Então, ele vai atrair olhares de investidores. Tem pessoas que não têm nada a ver com cannabis, mas que vai achar agora um mercado interessante e vai querer trabalhar dentro desse mercado, investir ou empreender, enfim, dentro desse mercado. Como a gente fala muito aqui da educação empreendedora, é bom a gente falar para o público também que, sim, se você quer entrar dentro desse mercado, você tem que ter esse compromisso com o mercado da cannabis também, né? De entender essa militância, essa luta mesmo, e de entender esse conceito de levar a informação real, né? Porque tem muita gente por aí precisando e tem muita gente por aí que pode ser salva através da cannabis. Exatamente, Renan. Exatamente isso. É assim, Renan.
Por mais que seja um mercado emergente, um mercado que atrai, está mesmo atraindo os olhares de muitos investidores, infelizmente, ele ainda não é um mercado que carrega por si só toda essa beleza, né? A gente tem aí uma série de dificuldades que a gente passa. Mas é aquilo, eu acho que a gente, todos nós que eu digo, né, que optamos por trabalhar com isso, que escolhemos trabalhar com isso, eu acho que todos nós, a gente carrega intrinsecamente na gente essa questão da militância, né? E isso indifere da forma de uso da planta, se é para finalidade medicinal, se é para finalidade têxtil. As pessoas, elas precisam aprender, né? Foi exatamente isso que me motivou. Porque você criou uma mentoria, né? Uma consultoria ali falando o CBD Plus, né? Você criou ali, já falou aqui disso um pouco. É importante essa parte de educar as pessoas, né? E aí eu vou te perguntar, que mitos você encontra, assim, normalmente, equívocos que você encontra quando você, por exemplo, está falando com pessoas, está explicando para que de fato serve a cannabis, né? Tantas variações, tantas coisas que a cannabis pode ajudar. E queria que você falasse um pouco disso, os mitos, os equívocos que você encontra aí, às vezes, quando você está falando com algumas pessoas sobre o tema. O primeiro deles, eu acredito que seja o maior de todos, é que cannabis mata neurônios. Né? Eu acredito que... Eu conheço gente inteligentíssima que usa mesmo, vamos falar maconha, com THC... por 20 anos, 30 anos, e olha, é super inteligente. Então, acho que de fato esse é um mito. Realmente, ele é um mito. A gente precisa lembrar que crianças, e enquanto a gente ainda não alcançou a fase adulta, não existe indicação de THC. O que eu escuto dos médicos que eu acompanho é que a gente não tem ainda o nosso cérebro totalmente formado e ainda não existe estudo científico o suficiente que comprove se a cannabis realmente pode acarretar para a gente algum tipo de problema enquanto o nosso cérebro não está totalmente ali maduro, totalmente desenvolvido. Porém, para as pessoas já da terceira idade, pessoas já ali a partir dos seus 60 anos, a partir dos seus 50 anos, a cannabis, o THC, ele já tem uma outra conotação. Porque para essas pessoas, ele já entra como um neuroprotetor, vamos dizer assim. Sim. Então, pessoas que podem desenvolver Alzheimer, pessoas que podem desenvolver Parkinson, enfim, qualquer tipo de doença neurodegenerativa, a cannabis ela já tem esse poder de fazer com que os seus neurônios eles se mantenham ali vivos e ativos por mais tempo. Então, assim, precisa-se também saber qual é a margem ali entre uma coisa e entre outra. Lembrando que existe sim o uso da cannabis por crianças, por exemplo, que sofrem de epilepsia refratária, mas uma coisa que precisa se levar muito em consideração, Renan, qual é o risco da doença se comparado ao risco da substância. Certo. Então, esse geralmente costuma ser o balanço que os médicos costumam fazer. Então, nesse sentido, vamos pensar que uma criança que sofre, vamos supor, 20, 30 crises de epilepsia refratária, por exemplo, por dia, com canabidiol, isso vai cair consideravelmente. Se ele fizer o uso de uma medicação, por exemplo, de um alopático, que é o que a gente chama de farmácia, ok, a gente vai estar controlando essas epilepsias, mas em contrapartida a gente vai estar tendo o quê? Os efeitos adversos. Há uns 20 dias atrás, mais ou menos, eu fiz uma live com uma mãe que tem um filho com paralisia cerebral e ela dá o canabidiol pro filho dela e ela estava contando o tamanho da mudança que teve na vida de todos eles, não só na vida da criança, mas na vida de toda a família por conta do uso do canabidiol. Então, é assim, tem muitos mitos. Por exemplo, canabidiol é droga, os canabinoides são drogas. O que é droga para você? Exatamente, porque essas pessoas nessas condições, o que elas mais utilizam são drogas. Né? Por exemplo, eu tenho um filho autista que já receitaram um monte de coisas. O autismo dele é num grau médio, mas
ele é muito agitado, né? E aí tem que ter aquela medicação para acalmar, até para ele dormir e tal. E eu tinha muita vontade de fazer um tratamento com ele, com CBD. Sim. Mas tem toda essa dificuldade do Brasil, né? Ele temos aí planos para ele vir para cá e aí a gente vai começar a pensar nisso. Mas... Cara, é o que mais acontece. Quem tem essas condições, por exemplo, tem filho com autismo, ou mesmo essa pessoa que você citou, que o filho tem paralisia cerebral, afeta muito os pais também. É muito prejudicial também para os pais. Se a pessoa não tiver uma rede de apoio, então é complicadíssimo. Então, se a gente tem uma alternativa... Né? Por que não? Por que não? Né? O que é a droga? Mais droga do que aquela criança às vezes utiliza, só é uma droga que é receitada pelo médico e que está ali, que foi feita pela indústria farmacêutica. Nada mais do que isso. Exatamente, Renan. A gente só precisa lembrar que o nome droga O importante para a gente é o que é lícito e o que é ilícito, Sim. Né? Porque o que a gente tem hoje é uma procura exacerbada por substâncias que são lícitas. Então, que são drogas também, mas que não deixam, né, de estar ali disponível. Sim. Por exemplo, o açúcar é uma droga. Se você for tentar cortar o açúcar do dia para a noite... Amanhã você já vai começar a ter... Você pode não perceber, pode achar que não é, mas já vai te dar alguma coisa por conta dessa abstinência do açúcar. Sim. Então, a mesma coisa a gente pode falar para o álcool. A mesma coisa a gente pode falar para uma Coca-Cola. A mesma coisa a gente pode falar para as pessoas que hoje são dependentes de medicação para dormir, que acha que não consegue dormir sem remédios. E às vezes são medicações super fortes, remédio de tarja preta, né? Exatamente. Remédio que vai trazer aí... muito mais prejuízo do que benefício. Só que, às vezes, nem o próprio médico sabe que existem outras ferramentas, né? Certo. E fora as drogas também que já são legalizadas, que são declaradamente drogas, a gente sabe que é droga, e que são legalizadas, que é o próprio álcool, o tabaco em si. É droga, Exato. né? Já é legalizado, é droga. Só que é aquilo, né? Como é uma indústria que gera bilhões aí, né? Não tem tanta discussão em cima disso. Mas vamos lá, para não ficar tão sério esse podcast aqui, já que a gente começou a falar de THC, começamos a falar de uso recreativo, né? Deixa eu fazer aqui essa pergunta. Todo mundo tá curioso para saber quem tá assistindo aí. A Dani é maconheira ou é maconheira? Quer saber se a Dani é maconheira? O que você acha, Renan? Com 27 anos você conheceu? Com 27 anos eu conheci. Na faculdade? Na faculdade. Olha aí, no tocante, é isso daí, tá ok? É droga, tá ok? Conta pra gente, como é que foi? Eu sou maconheira. Boa resposta. Como é que foi, assim, quando você conheceu, experimentou e até hoje você utiliza, né? Sim. A gente vai contar aqui vou contar aqui uma história de um Natal que eu passei, que eu fui convidado para passar lá na casa da Dani, e de um brigadeiro que eu comi. Calma, já eu solto essa. Mas pronto, queria que você contasse mesmo como é que foi a história, como é que te ofereceram, você buscou, você quis experimentar e como que foi e pronto, contasse a história e se fosse legalizado, por exemplo, né, o que isso de repente poderia facilitar e tirar um pouco, quebrar um pouco desse preconceito e das pessoas acharem, por exemplo, que o maconheiro é ruim. Porque, por exemplo, eu citei no outro podcast que eu fiz, eu nunca vi um maconheiro bravo, nervoso, brigando, quebrando o pau com alguém. Eu nunca vi. Eu vejo exatamente o contrário. Sempre o contrário, né? Todo mundo sempre calmo, em paz, né? Então, foi exatamente assim, Renan. A cannabis, a maconha, ela entrou na minha vida aos 27 anos, quando eu entrei na faculdade. E por incrível que pareça, eu aceitei fumar o meu primeiro baseado porque eu não estava sóbria, porque eu já estava bêbada. E não é colocando a culpa em cima do álcool, certo. Mas é que eu imagino que se eu não tivesse ali naquele estado de euforia que o álcool estava me proporcionando, o que talvez eu teria dito não.
Mas naquele estado de euforia, feliz da forma como eu estava, com os meus amigos, em um ambiente que eu também já estava me sentindo muito confortável, estava ali na roda, as pessoas, Daniela, você quer? Eu falei, eu quero. Só que como eu já tinha bebido um pouco, então não me fez muito bem. Então a primeira vez que eu fumei não foi uma experiência boa, foi uma experiência assim bem estranha, mas só depois Sério? também estudando um pouco mais é que eu fui entender que foi porque eu havia bebido e aí quando a gente está alcoolizado, se a gente fuma também a gente faz um processo no nosso... Ah, por acaso eu já tive essa experiência, mas foi mesmo ruim. ruim, né? Foi mesmo ruim. Muito ruim. Pois. E, bom, mas depois houveram outras sessões também com os amigos, né? E aí eu já não estava bêbada, tava tudo ok. E aí foi quando eu consegui sentir mesmo o prazer de estar ali naquele momento. Mas aí foi também dentro de um outro contexto, né? Eu estava na praia com os meus amigos, umas amigas minhas também estavam ali passando pela experiência de estar fumando pela primeira vez. Então foi uma descoberta, assim, todo mundo junto. Eu acho legal que você chama de sessões, né? Muita gente fala sobre ser uma sessão, né? Porque às vezes as pessoas se reúnem mesmo assim, tipo, é como se fosse uma sessão de um filme mesmo, né? É uma sessão ali que você tira e vai fumar e tal, e todo mundo contar história, né? E dar boas risadas, né? É engraçado isso, né? Eu acho que o THC tem um bocado isso de aflorar a simpatia, aflorar o humor, não é? Exato. E aí qualquer coisa que a gente fala é motivo para dar boas risadas, né? É verdade, Renan. Boa. Aí eu tenho que aprender muito ainda sobre a cannabis. Mas voltando a falar, e aí depois disso, na faculdade... passou-se um tempo e tal, e você hoje é uma mulher casada, porque às vezes tem pessoas também que acham isso, não. Ela casou, agora ficou séria. Ou seja, né, quando ela usava maconha na faculdade, não era séria, agora ficou séria. Agora Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente tá falando aqui do uso recreativo, né? E aí eu saí do Brasil, já consumindo maconha, cheguei na Irlanda e continuei consumindo. Bom, até, né, eu descobri também que eu estava grávida, porque quando eu descobri a gravidez, eu também parei de fumar, porque eu já sabia, né, que não era bom. Bom, se não é bom a gente fumar nem o tabaco, né, se não é bom fumar cigarro, eu falei, então não vou fumar nada. Uhum. Mas quando apareceu a psoríase, a cannabis, na verdade, se fez presente novamente na minha vida, Boa. né? Só que daí não na forma recreativa, e foi quando aí, então, eu comecei a entender o que era o uso medicinal da maconha, o uso medicinal, né, da cannabis. Foi, então, a partir daí. Mas até, então, dos 27 até eu chegar ali nós já estávamos casados quando nós fomos para a Irlanda. Então, a cannabis continuou na minha vida desde então. Bacana. E aqui em Portugal, por exemplo, que é liberado, mas é liberado tipo entre aspas, né? Porque tem até quem quer fumar mesmo a erva, mas é com a quantidade de THC muito baixinha, né? As que tem na loja. Exatamente. Para quem vamos falar assim, para quem é careta, que quer experimentar ali pela primeira vez, até vai sentir alguma coisa, talvez. Talvez é uma forma é uma porta de entrada, vai. Sim. É uma forma de experimentar, de conhecer e tal, de fumar, de ver que não é nada demais e tal. Sim. Pode ser, Renan. Pode ser que a pessoa não sinta nada. A gente precisa lembrar que cada ser humano é único e que o contato daquela pessoa com os canabinoides vai reagir, em cada um vai reagir de uma forma. O que faz com que essas plantas seja permitido a venda delas é que elas tenham essa porcentagem bem pequena, bem baixa de THC, né? Mas tem alguma coisa a ver com aquela coisa de ser sativa ou a outra é o quê? Ou índica. Ou índica, que uma vai te deixar mais
mais risonho, mais agitado e tal. Mais alegre, a outra já mais relaxa. calmo, exatamente. O que é o que nesse caso? Que eu já não lembro. Na verdade, é assim, é que são plantas que mudam ali pouquíssimas coisas na genética delas, né? E aí algumas vão produzir muito THC, outras não vão produzir tanto. Na verdade, todas elas são cannabis. O que eu gosto de falar é como se fosse, por exemplo, cachorro. A gente sabe que o cachorro é um animal, mas quantas raças existem de cachorros? É a mesma coisa que a gente pode dizer para cannabis. Existe a cannabis, mas existem quantos tipos de cannabis, quantas strains de cannabis. Cada uma delas vai produzir uma porcentagem diferente de CBD, de THC, de terpenos, de flavonoide. Então, a gente precisa entender tudo isso. É bem complexo, Renan, é bem complexo. Assim, se a gente for entender as minúcias de tudo isso, realmente a gente vai ficar aqui falando... Ih, mas esquenta a cabeça não, que o meu diretor disse que a gente pode fazer um podcast hoje de 3 horas e meia, né? É tranquilo que esse assunto, ó, rende e tal. Tinha que ter trazido uma vela pra gente fazer uma sessão aqui. Olha, eu tenho um tempo que eu não fumo um baseado, hein? Eu tenho um tempo agora. Olha só, hoje eu continuo fumando, né? Só que na minha realidade hoje, eu não fumo, por exemplo, durante o dia, porque eu sei que isso vai me deixar alombrada, vai me deixar chapada, e isso vai refletir no meu trabalho, vai refletir em todas as outras coisas que eu tenho para fazer, até porque além de ser empreendedora, eu sou mãe, eu sou do lar, eu sou esposa, né? Essa é só uma das facetas, né? Vamos dizer assim, da Daniela. Então, o que eu prefiro, Renan? Eu prefiro começar o meu dia, eu vou treinar, tenho todas as minhas responsabilidades, faço as minhas consultorias, atendo os meus clientes, vou buscar minha filha na escola, faço jantar. E aí, depois que eu acabei com todas as minhas atividades, aí eu fumo antes de dormir. Eu tive no Brasil agora, recentemente, em setembro, que eu fui participar da Expo Cannabis Brasil, que foi a primeira feira de cannabis, inclusive, que aconteceu no Brasil. E foram 10 dias em que eu aproveitei para fazer o que a gente chama de tea break, né? Que é estar um tempo livre de THC. E eu aproveitei esse tempo, só que uma coisa que ficou muito claro em mim automaticamente já começou a refletir pouca coisa, mas na minha qualidade de sono. Hoje, por mais que eu faça o uso fumado em um período da noite, não deixa de ser também um tratamento... Como é que eu posso dizer para você? Não deixa de ser um tratamento para mim, porque isso é o que traz uma boa qualidade de sono para mim. Ajuda muito no sono, como também o que a gente mostrou aqui que tem melatonina. Exato. Né? Isso também ajuda muito, porque eu já trabalhei com suplemento alimentar e era uma das minhas coisas preferidas também, era a melatonina, que a gente, inclusive, que era outra coisa, que a gente tinha problema com a Anvisa direto no Brasil, tinha que importar quem gostava de usar e tal, antes de dormir, mas melhora infinitamente a questão do sono. E compensa. Olha, para quem quiser me dar presente da Insana Flor, entra no site aí da Insana Flor, insanaflor.pt. Insanaflor.com. Então, ó, insanaflor.com, entra no site aí e pode mandar presente pra mim. Tem presente pra mim aqui, não? Tem presente pra você. Mentira. Eu trouxe um pra você. Mentira. Esse aqui é especial. Aí eu fazendo cara de surpresa. Já me deu, tá? Só falei que ia abrir aqui. Posso abrir? Pode abrir. Tem um monte de coisa legal aí pra gente mostrar. Caramba. Ó, vamos lá. Vamos um pouco de cada vez. Ai, bem legal. Tem aqui uma revista, Canadouro Magazine. Exatamente. E essa revista? E a criação dessa revista? É de vocês não, né? Não é nosso. Não é nosso. É promovido pela Canadouro. A Canadouro, ela é uma feira anual que acontece lá na cidade do Porto. E aí, agora, eles têm a revista. Na verdade, eles sempre tiveram. É uma revista trimestral, onde a gente traz informação aí de cannabis de uma série de lugares, todas as atualizações, Renan. Bacana, a notícia também bem legal. Cannabis passa a ser medicamento de primeira linha, isso em Israel, né? É que, na verdade, foi em Israel que tudo começou, né? Com o Dr. Rafael Mishulan. Dr. Rafael Mishulan, que foi o cientista, o primeiro cientista que conseguiu aí...
separar e fazer a gente entender que existia a diferença entre CBD e THC. Ah, boa. Vamos ver o que tem mais aqui. Olha aí. Olha que tá entrando a flor. Esse Consultoria daí... CBD Plus. Exatamente. Esse daí, na verdade, é um presente que eu tô deixando para você poder oferecer para algum dos ouvintes ou das pessoas que entrarem em contato com você. É um vale consultoria e aí eu vou oferecer gratuitamente uma consultoria para uma pessoa que vocês escolherem. Nossa, muito bacana. Ó, vamos fazer diferente? Vamos fazer assim, olha. Vamos fazer um corte aí depois. Quem comentar aí, marca aí 2 amigos, comenta, eu quero a consultoria CBD Plus, a Dani vai dar essa consultoria para você. Fechou? Exatamente. Pronto, vamos fazer aqui uma brincadeira. Ó. Vamos. Mentira, isso é chocolate? Isso é chocolate. De cannabis? Chocolate ao leite com proteína de cânhamo, sim. E sementes. Ah, proteína de cânhamo, inclusive, dá pra comer a semente, não dá? Exato. Como se fosse um alpistezinho. Exato. E além da proteína, acho que tem até, inclusive, ômega 3 também. Tem. Não tem? É uma proteína. Na verdade, Renan, a cannabis, na sua faceta alimentícia, ela é considerada um superalimento, né? Ela tem uma riqueza nutricional muito grande. E tanto é que hoje existem, inclusive, whey proteínas. Vamos experimentar? Pode experimentar. Existe já proteínas à base de cânhamo, porque é uma proteína tão boa quanto a proteína que é derivada do leite. Então, bacana. O cânhamo, ele também tem esse poder alimentício muito legal. Olha, eu já Sem contar que é delicioso, né? Eu adoro, por exemplo, eu sempre como as sementes descascadas. Eu sou chocolate, hein? Se for ruim, eu vou falar que é ruim. Pode falar, pode falar. Vamos lá. Tan, 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 tan. Coloca um tan, 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 tan. Dá pra ver as sementinhas. Uhum. Solta uma música do Bob Marley. Muito bom, quer? Bem bom. Não quero, Muito Renan. bom. Obrigada. É muito bom, de fato. Bom, vamos lá. Isso não acaba, não. Pô, eu fui bem presenteado aqui hoje. Lembrando que, por ser um chocolate enriquecido com proteína de cânhamo, automaticamente você está consumindo também as propriedades, né, nutricionais do cânhamo. Então, não é um chocolate que só tem açúcar, né, ou só tem cacau. Tem também ali as propriedades do cânhamo. Bacana. CBD Tea é um chá, né? Olha, falar nisso, a gente mandou fazer também canequinhas de chá agora. E aí a gente vai fazer aqui um kitzinho, ó, vai unir o útil ao agradável. A gente mandou fazer umas canecas de chá que conserva. E vai dar para fazer aqui uma dupla com esse CBD em chá aqui. Bacana. Para que serve? Esse daí, especificamente, ele é para memória e para foco, porque ele Tô precisando. tá Mandou bem, mandou bem. Porque ele está enriquecido aí com outras ervas, né? Como o ginkgo biloba, a rosemary, que são outras plantas que também têm esse poder de ajudar com o foco e com a memória. E aí ele chega aí trazendo toda essa potencialidade. Que bacana. Mas é bem legal, é bem gostoso também. Eu também curto bastante esse chá. Muito bom. Não acaba não, gente. Ai, esse daí é bem legal. Isso eu não sei o que é. Isso daí eu vou dizer para você que a gente pode chamar de... Como é que fala? Ah, eu já sei o que é agora. Mentira. Eu vou poder falar que eu tenho uma plantação de maconha em casa? Vai! Boa. É um kit de cultivo. Curti muito. É um kit de cultivo para a gente fazer o que a gente chama de Que desobediência civil. Na verdade, o que tem aí são sementes de cânhamo. Uhum. Isso daí é puramente desobediência civil, porque mesmo sendo uma planta de cânhamo, aqui em Portugal a gente não é autorizado a plantar. Certo. Mas para você ver, Renan, como é uma coisa realmente muito desconexa. Uhum. Porque essas sementes que estão aí dentro, você vai encontrar um saquinho aí com as sementes aí dentro, Sim. são sementes que eu comprei no mercado. Sério? Sério. Se a gente for no mercado, até no celeiro mesmo, né? Que é uma loja rede de produto natural. de produtos naturais, exatamente. Se você for lá e procurar por sementes de cânhamo inteiro, eles vão te entregar essa semente aí. Que você vai lá, vai jogar na terra e vai brotar plantar. uma planta de cânhamo, exatamente. Caramba, que
Bacana isso. Então, é uma semente que a gente compra no supermercado. Vamos plantar. Vamos plantar, tem mais, não acaba. Isso aqui... Isso. Isso é um... Aqui chama pastilha, né? A gente fala pastilha. Mas é um chicletezinho. É um chiclete, exatamente. É uma Bacana. pastilha elástica. Morango e cannabis. Exatamente. Ele tem, acho que 2% ou 5% THC. Ou THC não, CBD. Podia ter THC, né? eu tô me saindo um canabista aqui. Tô me saindo um maconheiro. Bacana. Bem legal. E eu vou tirar tudo aqui de dentro. Pode. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu gosto, Dani. Você gosta? Adoro, mano. Adoro. Gosto de passear de chinelo dentro de casa. Às vezes eu saio, vou na padaria. Às vezes eu saio, vou no mercado. Imagina eu no mercado com um chinelão e uma meia até a canela, assim, com várias plantinhas de erva. Muito bacana. Eu vou pro ginásio todas as Isso aqui é manhãs. especial. E eu vou, às vezes eu vou calçada com as minhas também. Vou treinar. Bacana. Esses produtos todos aqui, isso aqui tudo tem no site? Tudo tá na loja. Olha que bacana. Tudo Bacana, tá na que aí loja. não é, Tanto o não que é você só... ganhou de presente, quanto o que nós trouxemos aqui para mostrar. Eu já vi o melhor, tô deixando por último. Olha aqui. Isso é uma t-shirt. Aham. Isso mesmo, da Rempinha. Oh, olha ela aí, a ervinha. A Rempinha é a nossa mascote. A mascote da Insana Flor, a gente tem uma página específica para ela, porque é a página onde a gente fala um pouquinho mais do recreativo, onde a gente dá mais risadas, fala Bacana. mais abertamente. Vou gravar o Na Malacast daqui uns dias com ela. Arrasou. Bacana. Ó, deixei aqui algo pro final. Aí sim, hein? Ó, a ela aí. A bonitinha. Deixa eu te contar um segredo. O que você acha que é isso? Olha, eu olhei melhor, assim, eu achava que era mesmo uma erva, assim, mas eu tô achando que é pra comer. É para comer. É pra comer, não é? É para comer, é um chocolate. É um chocolate que imita o bud, né? Que você olha assim, Incrível parece isso. a flor, mas na verdade é um chocolate. Olha aí, dá pra focar? Muito bacana. Bem legal, né? Nossa, esse chocolate aqui de cânhamo já é bom. Bom, beleza. Ó, só lembrando aqui, a gente vai fazer aí um corte e quem comentar mais aí na publicação e marcando sempre 2 amigos em cada comentário, a gente vai dar aqui um voucher com a consultoria CBD Plus. Fechou? Bacana. Vem cá, e a Catarina? Você conheceu a Catarina da onde? A gente tem uma amiga em comum, que é inclusive quem me convidou para ir lá passar o Natal na casa da Dani. E vamos puxar o saco da Catarina aqui? Vamos! A Catarina, você conheceu a Catarina da onde? A Cata, eu conheci aqui em Portugal. Conheci ela através de um amigo em comum lá do Brasil. Aí o Rafinha chegou aqui primeiro, né? Antes de mim e do Luiz. E ele conheceu a Catarina. E quando nós chegamos depois, aí ele apresentou pra gente também. E aí foi quando a gente conheceu a Cata e ela se tornou praticamente um membro da família. Legal. Porque ela é amiga da Vivi, né? Da minha filha mais velha. Aham. Então, tá sempre com a gente. A Vicky, um beijo pra Vicky aí. Bom, a gente passou um Natal junto. E eu fui no Natal na casa da Dani. Foi um Natal mais... Como é que eu posso dizer? Foi um Natal mais leve que eu já passei na vida. Aí até que eu não fumei tanto não, pra falar a verdade. Mas eu comi um brigadeiro, meu. Eu comi um brigadeiro que eu não sabia nem onde que eu tava quando eu terminei de comer o brigadeiro. Aquilo age mais rápido. Eu acho que age mais rápido do que a própria erva, né? Na verdade, não. Não? Não, você acredita, Renan? A forma inalada, o fumado, é o mais rápido. É a forma mais rápida. Mas também é a forma mais fraca e também é a forma que passa a brisa mais rápido.
Ah, então é isso. É isso. Então é mais intenso, no caso. Exatamente. Quando a gente come, é isso que acontece. Ele demora um pouquinho mais, mas aí ele acaba sendo muito mais intenso. Por isso que é muito importante mesmo que a gente saiba o que a gente está comendo. Exatamente, o que tá fazendo, o que tá comendo. Eu também fui, eu tive em Amsterdã também. E uma dúvida agora que me surgiu, em Amsterdã, a erva tem o THC normal. Normal. Porque assim, eu chegava num coffee shop, né? Em cada coffee shop que eu chegava tinha uma tabela, tem umas tabelas assim, e tem vários preços e tem uns... Como é que fala? Tem a intensidade de cada erva, tem ervas do mundo inteiro, inclusive alguns coffee shop, o Bulldog, por exemplo, que é mais conhecido lá. E aí tem aquelas classificações todas. Então lá é normal, lá tem THC normal, é totalmente liberado. Quer dizer, totalmente liberado dentro do coffee shop, na verdade, né? Que na rua também você não pode comprar e fumar na rua. Não pode. Legal. Você é a favor, assim, da legalização total da erva? Eu sou. Da cannabis? Eu sou. Fala um pouquinho disso. Assim, se a gente for levar em consideração os modelos onde já existe uma legalização, que é Uruguai, Canadá, alguns estados dos Estados Unidos, propriamente Amsterdã, a gente percebe que são lugares onde já existe uma regulação, uma regulamentação para isso, e quando a gente faz com que a substância ela esteja ali disponível, é diferente. Eu acho que quando é proibido, eu acho que isso instiga muito mais as pessoas a ir procurar aquela substância do que quando a gente torna elas proibida, no caso. Então, se a gente olha para um modelo de países como esse e entende que nesses lugares dá certo, por que não, então, replicar isso em outros países onde a gente sabe que a gente tem o Brasil, por exemplo? Imagina o Brasil com aquela totalidade de território que a gente tem, se a gente pudesse utilizar a cannabis como uma commodity. Isso seria super, Sim. né? Porque a gente iria também conseguir movimentar uma economia, né? Tudo isso. Então, a minha militância... E obviamente também vai cair o índice de criminalidade, né? Exatamente. Porque qual que é o sentido do tráfico da maconha, Exatamente. da cannabis? Não vai mais quase existir. Exatamente, Renan. E outra coisa, se a gente perceber também que a política de drogas que é aplicada hoje não funciona. Aquilo não funciona, né? Onde a gente vê uma classe social de pessoas sendo totalmente atacada, ou às vezes um garoto que é pego com 2 gramas, 3 gramas de maconha, que às vezes é inserido dentro de um sistema carcerário. Um sistema prisional completamente falido, cheio de problemas e que não tem ressocialização praticamente nenhuma, não tem trabalhos sérios. E o que vai acontecer é que ele vai acabar entrando, na verdade é uma porta de entrada para a criminalidade, né? Exatamente. Sabe por quê? Porque ninguém fuma um baseado para ir assaltar um banco. Sim. Ninguém fuma um baseado, entendeu? Até porque vai ficar mais lerdo, vai ficar lombrado. Não vai estar com foco naquilo ali. Né? Não vai. E assim, eu entendo que, na verdade, o que a gente precisava ter era uma política que desse para essas pessoas qualidade do produto, que essas pessoas soubessem o que elas estão consumindo. E isso é uma tecla que realmente eu bato muito forte. Porque se a gente for levar isso para o Brasil, a qualidade da maconha que é disponível lá, o prensado mesmo, né? A gente sabe que tem tudo quanto é porcaria no meio. Tudo ali dentro, menos os canabinoides da planta. Sim. Entendeu? Então, é nesse sentido que a gente tem que bater, tem que trabalhar. No sentido de trazer produtos que sejam produtos de qualidade, que sejam produtos que seja uma planta que seja saudável, para que as pessoas também possam utilizar isso sentir os benefícios disso também de uma forma saudável. Uhum. A minha irmã, inclusive, eu acho que ela já cultivou em casa, não sei se cultiva até hoje, mas já cultivou em casa, porque assim não tem esse perigo de comprar na rua e
né, prensada ali e saber que vem tudo quanto é porcaria às vezes ali no meio, né? Então até é uma questão de saúde pública também, até isso evitaria, na verdade. Então, por que não liberar, não é? Aí as pessoas... E outra, cada um faz o que quiser da sua vida também, né? Por que o governo tem que controlar tudo, né? Ou seja, eu acredito que tem coisas que tem sim que ter um órgão para regulamentar, né? Exato. Existem coisas que tem que ter, mas tem coisas que você não tem que ficar... Quando se trata da liberdade individual de cada um, eu acho que não tem nada a ver o governo dizer se você pode ou não pode fumar essa ou aquela substância. Exatamente. Né? Voltando a falar aqui um pouco da Insana Flor, que a nossa mesa está repleta aqui de coisas, né? De produtos. Existe uma colaboração da Insana Flor assim, com médicos e produtores para melhorar os produtos ou para dar feedback dos produtos? Não, Renan. É assim, a gente sabe que Portugal é uma grande potência em relação no que tange, né, a produção de cannabis. Eu conheço mesmo um produtor, o Humberto, inclusive um beijo para o Humberto também. É uma pessoa muito especial, que eu tenho também um carinho muito grande. E ele tem a plantação dele, ele cuida do cânhamo dele, está sempre lá nas redes sociais mostrando para gente. Então, esse é o contato mais direto que eu consigo ter aqui em Portugal. Sei que Portugal é um país que produz muita cannabis, mas tudo isso é exportado, né? Não é utilizado aqui. E aqui em Portugal, a indicação de THC é que é necessário uma prescrição médica. E essa já é a dificuldade, por exemplo, aqui de Portugal. Enquanto no Brasil a gente está muito avançado para algumas coisas, Portugal não. E enquanto o Brasil está muito retrocesso em algumas coisas, Portugal já está muito à frente. Então, essa questão mesmo da classe médica aqui em Portugal, ela é muito pequena, Renan. Se no Brasil já é pequeno a gente conseguir médicos que sejam prescritores de cannabis medicinal, aqui em Portugal ele é mais difícil ainda. Sem contar que, para indicação de THC, só para patologias muito, muito específicas. Se você chegar lá, por exemplo, no seu médico com uma crise de ansiedade, se você chegar no seu psiquiatra com uma crise de ansiedade, ele não vai poder prescrever cannabis para você, porque o que regula é que seja só para aquelas patologias, que são patologias assim mesmo muito, muito específicas, certo. E aí sim o médico pode prescrever. E aí, nesse caso, esses pacientes que conseguem essa receita médica aqui, eles podem ir em uma farmácia, em qualquer farmácia aqui em Portugal, e eles podem comprar flores in natura com até 18% de THC por uma indústria farmacêutica chamada Tilray. Aqui em Portugal, certo. É a Tilray, então, que disponibiliza esse tipo de produto para esses clientes. Mas só clientes, então, que têm a necessidade do THC especificamente dito. Porque para as pessoas que necessitam dos outros canabinoides, aí eles já conseguem encontrar nas lojas especializadas. Ok, mas fora esse tema da regulação, você acha que falta um pouco ainda de um certo entusiasmo da classe médica aqui de Portugal, especificamente, em buscar mais informação, em buscar mais especialização nesse assunto? Você acha que falta um pouco da classe médica aqui ou os médicos estão já se especializando, buscando? Eu acho que está faltando um pouco da classe médica, mas é porque muitos deles também não acreditam nisso, né, Renan? Muitos deles, a ideia deles é que a cannabis é uma panaceia. E uma panaceia é o que serve para tudo não serve para nada, né? E então a gente encontra muito essa resistência, até porque eles não estudaram isso na faculdade, né? Então eles não... É muito difícil a gente conseguir entrar dentro de
de um médico, né? Sim. E explicar para ele que existem outras ferramentas. Aí ele vai falar, mas não existe estudo científico. Aí você vai lá e mostra estudos científicos para ele, daí Que ele vai falar... tem bastante. Tem muitos. Aí alguns deles vai ficar batendo na tecla. Tá, mas não são estudos científicos, porque os estudos científicos, eles são randomizados, duplos cegos. Então, assim, existem algumas coisas que diferem até a gente chegar num estudo quando é feito em humano mesmo. Então, como alguns desses estudos ainda não foram feitos em humanos, então os médicos não entendem, os médicos não aceitam isso como uma regra. E aí é quando eles acabam também sendo, né, um pouco mais resistentes. Mas é porque realmente tem uma cabeça ali mais fechadinha, mais quadradinha e realmente não consegue se abrir para o novo. Certo. Mas se a gente traz para a atualidade hoje a medicina integrativa, por exemplo, que foge um pouco de todas aquelas especialidades que a gente já conhece, né? O neurologista, o cardiologista, o endocrinologista, né? Tudo isso. E se a gente olha hoje para a medicina integrativa, que traz hoje todo um contexto do ser humano de uma forma integral, que é a ligação corpo, mente e espírito, a gente percebe que é uma classe médica que já tem um olhar mais peculiar para o negócio, que já entende, entendeu? Então, é o que eu tô falando, Renan. Tá acontecendo em passos lentos, assim, devagarzinho, mas está acontecendo. Eu entendo também que não vai ser uma revolução, que isso não vai acontecer do dia para a noite. É porque o preconceito também foi construído em anos, né? Não dá pra gente achar também que com pouco tempo a gente vai quebrar todas as barreiras que tem aí em relação ao mercado de cannabis. Exato. Até para você que está assistindo a gente aí, que deseja aí, de repente empreender nesse mercado, entrar nesse mercado, eu vou até pedir a Dani depois para deixar aí algumas dicas, algumas coisas para você que tem interesse nesse mercado, tem que entender essa luta, essa militância, essas barreiras que existem, né? E você tem que querer participar disso. Não adianta só, né, querer entrar sem entender todo esse conceito, né? Existe algumas barreiras e só com o tempo é que vai dar para ser aí quebrada essas barreiras, né? Que é um trabalho que, por exemplo, o Marcos Petroni faz, que a Dani Alves faz, que é muito bacana. Deixa eu dar um recadinho. Bom, para o médico que tem a mente muito fechada, doutor, o senhor está precisando fumar um baseado. É isso. É só isso. Se eu vou fumar um baseado, pronto, vai resolver o problema aí, você vai abrir a mente para buscar especialização. Deixa eu dar um recado aqui, aproveitando da Groove Go, para você que deseja ter o seu infoproduto gravado, webinar ou aulas online aí, fazer a sua transmissão ao vivo, ou como nós, gravar aqui o seu podcast num estúdio profissional, tem o QR Code aí no canto da sua tela. Acesse esse QR Code e você vai falar direto com o comercial da Groove Go e ele vai te orientar a como gravar, como criar o seu formato, pré-produção, produção, pós-produção, enfim. Toda essa engenhoca que a gente faz aqui para chegar até a sua telinha. Se você tem desejo de gravar, acesse aí o QR Code e entre em contato com a Groove Go. Criação com ritmo e movimento. Groove Go. Tem que fazer os reclames do Plim Plim para entrar aqui o dinheiro, né? Que senão... Não é? senão não entra aqui o Faz-me Rir e pronto. Bom, voltando a falar disso, para quem quer entrar nessa área, para quem quer entrar nessa luta, para quem quer empreender no mercado de cannabis, qual a dica que você dá? Ou seja, aqui em Portugal, né? Porque a gente tem um público que nos assiste de empreendedores e tem muitas pessoas que ainda estão no Brasil que estão pensando em emigrar para Portugal já no intuito de empreender aqui em Portugal. E para esse público, qual o recado que você tem para a pessoa que deseja vir investir nesse mercado aqui em Portugal? Renan, primeiro de tudo, eu acho que isso tem que estar de encontro com a sua missão. Eu acho que o mais importante é você ter entendido qual é a sua missão aqui nessa terra, né? Porque hoje, quando eu olho para minha história, para minha bagagem, eu percebo que foram uma série de setores, uma série de fatores, na verdade, que me trouxeram até aqui.
Quando a Insana Flor chegou, quando a Insana Flor nasceu, antes de ser Insana Flor, a gente já tinha tentado ser uma série de outras coisas, né? O site já era para ter sido um site para venda de semijoias, depois foi para ser uma representação de multimarcas, depois nós tentamos ser uma hamburgueria artesanal e nada dessas coisas fluiu, não foi para frente. E aí teve um dia que nós recebemos uma ligação da nossa contadora e aí ela falou, vocês precisam fazer alguma coisa porque a empresa tá prestes a quebrar. Vocês precisam começar isso para movimentar, porque senão vai dar ruim. Uhum. E aí eu lembro que aquela noite foi uma noite muito difícil pra gente, né? A gente ficou muito tempo quebrando a cabeça no que é que a gente ia fazer. E aí, no dia seguinte, eu cheguei e falei pro Luiz, eu acho que eu já sei o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o que a gente gosta de fazer. E sabendo do que eu gosto de fazer e lembrando que eu já trabalhei 10 anos na área da saúde e que eu já sei como que é estar ali do lado de uma pessoa que ela tá indo te procurar, não porque ela tá querendo comprar um produto, alguma coisa muito legal. Não, ela tá indo atrás de você porque ela está indo buscar uma qualidade de vida. Aí eu falei, acho que algumas coisas estão começando a fazer sentido. E aí, a partir daquele momento que eu comecei a estudar mais ainda a fundo sobre o uso medicinal da cannabis, falei, agora eu já entendi, Deus, obrigada, eu já entendi qual é a minha missão, e aí foi a hora que eu mergulhei. Então, é assim, por isso que eu falo para você que as pessoas que optam por trabalhar com cannabis são pessoas que eu acho que são escolhidas por ela. Pela planta. Sabe por quê, Renan? Porque vai muito além do financeiro. Exatamente. Eu acho que quando a gente coloca amor, quando a gente coloca emoção, quando a gente coloca o nosso ser mesmo ali dentro, Sim. O dinheiro ele acaba sendo uma consequência. Certo. E eu descobri isso através desses 10 anos em que eu tive ali em contato direto trabalhando, né, em um plano de saúde e entendi o que era cuidar daquelas pessoas que estavam ali buscando, né? E aí eu fundi tudo isso dentro da Insana, que foi a minha paixão pelo assunto, mais a minha vontade de cuidar de pessoas. Bacana. Olha, isso aí dá um corte bacana, hein? Bom, é isso, né, cara? A educação quebra tabus, né? E falando um pouco no sentido da educação, que vocês abordam aí sobre a cannabis, quais são os principais desafios que você acha que encontra, assim, na hora de tentar levar essa educação? Porque, por exemplo, a gente está aqui num podcast. Não é muito normal, né? Não é muito comum, às vezes, você ver esse assunto, por exemplo, ser abordado dentro de um podcast, dentro de um programa de televisão, por exemplo. E poderia estar, né? Poderia estar em programas de televisão e tudo, para se falar mais sobre esse assunto. Então, quais são os principais desafios que você encontra na hora de tentar levar essa educação para quebrar os tabus? A censura. A censura é o nosso maior obstáculo, Renan. A censura, ela é tão forte que a gente já teve a página do Instagram da Insana bloqueada inúmeras vezes. O nosso conteúdo não é entregue. A gente tenta gerar tráfego pago, não consegue. A gente tenta fazer divulgação, publicação através do Meta, eles barram a gente. Às vezes porque tem a figura da folha da cannabis, da maconha lá, eles já vão lá e censuram. Uma outra parte também que eu tenho, que é uma das minhas dores dentro da Insana, é o fato da gente não conseguir ter linha de créditos em banco, por exemplo. Ou então com as próprias administradoras de cartão de crédito, que às vezes a gente quer vincular ao nosso site para que os nossos clientes tenham outras formas de pagamento, e a gente não consegue, porque essas plataformas elas não estão disponíveis para a gente. Hoje a Insana Flor ela está inserida dentro da Vorten, está inserida dentro da Quanto Custa, que são alguns marketplaces, né? Exatamente, como a Amazon, né? Uhum. E a gente foi tentar, por exemplo, fazer a mesma coisa na FENAC. E a FENAC já barrou a gente, justamente com essa ideologia, né? Não, são produtos de cannabis, a gente não trabalha. E preciso de uma máquina de cartão de crédito. Vocês são uma empresa de cannabis, não serve. Meta, quero fazer uma publicação para alcançar o meu público. Sim, não, vocês não podem. A gente teve aqui
no podcast um especialista, né, que é o Flávio Gonçalves, especialista em gestão de tráfego nas plataformas da Meta, né, no ADS, no Facebook ADS, Instagram. E a gente estava falando um pouco disso também sobre os red flags, quando você posta lá uma coisa que você vai tentar fazer o tráfego e tal, e ele te bloqueia por causa de algumas coisas. Agora, sendo a cannabis liberada para em alguns aspectos, né, aqui em Portugal, sendo liberada, de certa forma a plataforma Meta era para entender isso, né? Era para entender que você está comercializando aqui produtos que existe uma legislação, você está dentro da lei, né? Exatamente. E se está dentro da lei, qual que é o problema por exemplo, porque outra coisa é você comercializar, pegar aqui um produto, comercializar e dizer, ó, isso aqui você vai emagrecer tantos 10 quilos em 90 dias. Aí você está prometendo um resultado que a pessoa depende de um monte de outras coisas, né, para isso. Mas se você não tem uma promessa por trás de um produto, porque tem a nomenclatura, por exemplo, relacionada a cannabis, ou porque tem uma folha de cannabis, por que a Meta faz isso? De bloquear o anúncio, né? Então, não dá para entender de outra forma a não ser censura. Exatamente. Não é isso? Exatamente. É complicado. Essa é a nossa maior dificuldade, é a censura. Querer levar a educação às pessoas e não conseguir chegar, né? Renan, cannabis não é um desafio da ciência. Cannabis é um desafio de comunicação. Uhum. E isso está cada vez mais claro. Os estudos científicos comprovam e as pessoas que são porta-voz desse nicho de mercado também comprovam. Por exemplo, a gente tem a Manuela, que é uma jornalista especializada em cannabis lá no Brasil, e ela acabou de promover lá dentro do Ministério, em Brasília. Ela fez um evento sobre o cannabis, e ela foi censurada de uma série de coisas. Ela não podia mostrar, por exemplo, alimentos, ela não podia mostrar tecido. Ela comprou umas madeiras que foram feitas a partir do cânhamo, porque já existe até isso, já existe blocos hoje, já existem casas, que é o que a gente chama de casa viva, que são produzidas a partir da cannabis, que são produzidas a partir do cânhamo. E lá no Brasil ela já sofreu uma represária muito grande. Mesmo estando lá, né, no Distrito Federal, mesmo estando lá em Brasília, ela conseguiu fazer com que o evento acontecesse, mas ainda assim foi bem censurada. Então, isso porque ela estava tentando mostrar para os governantes, né, para as outras pessoas, da potencialidade que a planta tinha, e mesmo assim a gente já percebe uma censura. Bacana. É complicado, né? Não tem muito o que falar, não. Censura tem que cair. A censura tem que cair e as pessoas têm que poder falar, ter liberdade para falar de tudo. Bom, mas vamos falar de coisa boa. Vamos. Contrapartida a isso, o mercado de cannabis ele segue evoluindo, né? Exatamente. Mas tem assim alguma notícia recente ou polêmica no cenário da cannabis em Portugal que você gostaria de compartilhar com a gente? Alguma polêmica que surgiu recentemente? Alguma polêmica? No mercado de cannabis? Porque sempre é um assunto ainda muito polêmico, né? Uhum. Vou até pedir para o nosso diretor buscar aí na internet aí notícias recentes do mercado de cannabis em Portugal. Se depois a gente colocar aqui na tela. Pode procurar, então, no site da Cana Repórter. Cana Repórter? Cana Repórter. Olha, é mais um veículo aí que leva a educação aí sobre o mercado de cannabis, né? Sim, aqui em Portugal é muito legal essa parte, porque tem o Cana Repórter, tem o pessoal da Canadouro, tem a Portugal Medical Cannabis, que também é um evento onde a gente também tem speakers do mundo inteiro que vêm para cá para contar para gente. Olha aí, tem aí o site, ó. canareporter.eu. Olha lá, Portugal tem 42 empresas de cannabis medicinal, mas 150 já estão aptas para prosseguir no processo de licenciamento. Porque isso também é uma coisa bem complicada para as empresas aqui em Portugal, porque eles precisam de registros da Infarmed,
Não é tão simples quanto comercializar qualquer outra coisa, né? Também tem as suas peculiaridades, também tem as suas dificuldades, né? Porque a gente viu aí, Luxemburgo congelou a legalização da cannabis. Ou seja, ainda tem muitas barreiras, né? Ainda tem muita coisa para ser rompida. Cada um entende de uma forma, é muito complicado isso. Mas estamos avançando. É isso que importa. Bacana. Quando o Marcos Petroni veio no podcast, ele falou um assunto muito interessante que... aliás, ele contou uma história muito interessante que foi um impacto para ele, assim. Foi uma das primeiras lojas dele, se eu não me engano, a segunda loja dele em Portugal. E que ele estava num dia muito ruim, foi um dia muito fraco de vendas, né? E aí entrou uma pessoa, assim, com uma faixa, assim, no metade do rosto, assim, coberto e tal, com uma faixa, e perguntou sobre o óleo, né? E o óleo que ele tinha era um óleo assim, era um óleo de CBD e era um óleo importado que ele tinha, um pouco mais caro e tal. Ele mostrou o óleo e tal, e ela perguntou quanto é que era o óleo e ele falou o preço. Ela se assustou um bocado com o preço, porque era um produto importado, e aí ela devolveu assim. Ele falou assim, ele sentiu algo assim, que ele falou assim, não, cara, aqui é a minha missão. Então, tipo, ele falou assim, pode levar e pode... Porque ele percebeu que ela se tratava mesmo com o óleo, né? E aí ele não tinha percebido, foi quando ela deu um sorriso de canto de boca, assim, ele percebeu que ela não tinha boca, ela não tinha uma parte da boca, né? E aí ele falou que não aguentou, que se emocionou e tal, e ele inclusive se emocionou contando essa história, né? E pô, é bacana quando você está numa missão assim, né? Dessas, e você consegue de fato ajudar alguém. Como você falou aí, que você fez live com uma mãe, né? Que estava experimentando ali no filho e que, de certa forma, como eu falei, isso afeta muitos pais também. Então, de certa forma, estava beneficiando ela também. Você tem, assim, uma história com um cliente, alguém, assim, com esse relacionamento, começou a se relacionar através de você com a cannabis, ou que te procurou para pedir ajuda de alguma forma? Tem. A minha primeira cliente hoje, ela continua sendo minha cliente até hoje. Queria mandar um beijo para Rosinha. Mas ela foi minha primeira cliente, foi a pessoa que acreditou no meu trabalho, que está comigo até hoje. A gente começou a se falar por conta de uma condição que ela apresentava naquele momento. E todas as vezes em que eu falo com a Rosinha, todas as vezes me remete lá atrás quando começou. Porque se nós estamos juntas até hoje, é porque eu também consegui deixar alguma coisa de positivo para ela. Então a Rosinha tem um sentido muito especial no meu coração. Mas a outra história muito especial é justamente dessa criança com paralisia cerebral. Porque eu faço parte de um grupo de mulheres empreendedoras aqui em Portugal, lá em Setúbal. É uma rede de mulheres chamada Conexão Feminina. Inclusive, queria mandar um beijo também para todas elas. E nesse grupo eu conheci a Patrícia. A Patrícia... ela ainda não sabia qual era o meu nicho de mercado, e aí nós estávamos em um evento onde eu estava expondo os produtos da Insana, e ela chegou para mim e falou: Daniela, me fala um pouquinho mais dos seus produtos. E aí eu comecei a explicar para ela, dela falou: então deve ser a mesma coisa que a minha irmã faz lá no Brasil. Eu tenho um sobrinho que tem paralisia cerebral, e aí ela começou a me contar a história dele. Certo. E quando ela me mostrou o vídeo dele, ele tem 11 anos hoje. E quando ela me mostrou o vídeo dele, ele estava sentado no chão, desenhando, conseguindo fazer as atividades dele da escola. E naquele momento, Renan, eu comecei a desabar na frente da Patrícia. E eu acho que... depois eu até pedi desculpas para ela, né? Falei: Patrícia, desculpa pela minha emoção. Mas é que para mim é muito gratificante poder ver o resultado que a cannabis traz na vida dessas pessoas. E foi um momento em que eu me emocionei muito, Renan. Me emocionei muito mesmo. Ela também se emocionou. A gente se abraçou. E aí, depois disso, ela me colocou em contato com a irmã.
E aí, depois disso, eu comecei a conversar com a irmã, e daí a irmã dela me contou um pouquinho mais a história dela também, até que chegou o dia da live e da gente tornar público também a história, né, da mãe, da criança. Mas foi assim que essa foi a história mais emocionante. Mas a gente tem uma série de outras histórias, né? Bacana. Tem pessoas que chegam pra gente com condições... Por exemplo, eu tenho uma outra cliente que sofre de pernas inquietas. E a inquietude da perna dela é tão forte que ela não consegue dormir à noite. Caramba. E aí depois que ela começou a tomar também o canabidiol, a vida dela também mudou. E todas as vezes ela fala, Daniela, obrigado. Todas as vezes ela sempre agradece. Então é isso, Renan. Eu acho que as pessoas, elas vão esquecer de tudo que você falou, as pessoas elas vão esquecer de tudo que você fez, mas essas pessoas elas nunca vão esquecer a forma como você fez com que elas se sentissem. E eu acho que é isso que faz toda a diferença, porque são pessoas que elas estão vindo atrás de você porque elas estão precisando de algum tipo de ajuda. E eu acho que é nesse momento, é nesse ponto em que a mágica acontece. Bacana, olha, eu já estava emocionado aqui, ainda bem. Mas estava mesmo, estava emocionado já aqui com a história do menino. Mas ainda bem que ele está melhor, né? Bom, tudo que é bom acaba, né? Dura pouco. A gente tem que terminar e pronto. Deu 3 horas aí, diretor? Mas vamos lá. Eu queria... queria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos telespectadores e ouvintes, aqui na nossa câmera 3 aqui, uma mensagem em relação ao papel da cannabis na promoção desse estilo de vida, né, mais saudável, né, alternativo e mais saudável. Que você deixasse aí uma mensagem e as suas considerações finais. Ai, Renan, mais uma vez queria agradecer pela oportunidade de estar aqui contando também um pouquinho do meu trabalho, contando um pouquinho como tudo isso, né, aconteceu. E o recado que eu gostaria de deixar para as pessoas é que elas realmente abrissem a cabeça para que elas entendessem que cannabis não é aquilo que nós fomos educados a vida toda. Cannabis não é a porta de entrada para outras drogas, cannabis não mata neurônios. Cannabis é uma planta polivalente que pode ajudar a gente de muitas formas. E é isso. A gente precisa continuar levando a nossa missão. Bacana. E para você aí que está nos assistindo e que quer saber mais o assunto, vou pedir a direção para colocar aí na tela novamente o Instagram é insana.flor, não é isso? Exatamente. Pronto, tem aí o Instagram da Insana Flor e já acessa lá, já corre, já manda as dúvidas, já pergunta lá, porque daqui a pouco a Dani já vai estar te respondendo, né? Fica aí nosso agradecimento mais uma vez, Dani, muito obrigado pelos presentes que eu curti demais. Que bom! Cara, obrigado por todo esse conhecimento aqui, né? E você que queira comprar aqui, adquirir algum dos produtos da Insana Flor, é só entrar no site www.insanaflor.com. Exato. Domínio internacional. Boa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por você que nos acompanhou até agora. Se você não fez, faça agora. Deixa aí o seu like e compartilha essa live para expandir o conhecimento e levar a educação empreendedora pelo mundo. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Foi.